Você é o dono do seu destino ou só um fantoche no teatro dos outros? Olha no espelho, cara. Na moral, olha bem para você. O que você vê? Alguém que realmente está vivendo a própria vida, ou só um ator de quinta categoria se matando para encenar um roteiro escrito pela sociedade, pela sua família e por essa multidão alienada? Se a sua vida parece um filme chato onde você não tem nem o poder de gritar ação, ou corta, então está na hora de acordar para a parra do mundo. Você precisa ouvir a história do maior louco da história, Sócrates. Há 2000 anos, em Atenas, o berço da civilização, mas também a capital da arrogância tóxica, vivia um homem que você provavelmente evitaria se cruzasse com ele na rua hoje. Sócrates não era nenhum deus grego esculpido em mármore. Ele era feio de doer, barrigudo, de olhos saltados, andava descalço e estava sempre duro, sem um tostão. Mas me escuta, esse mendigo fazia as elites mais poderosas da cidade tremerem toda vez que aparecia. Por quê? Porque ele carregava uma arma que espada nenhuma conseguia quebrar: a verdade e as perguntas certas. Sócrates não ensinava esquemas de fique rico rápido nem como ganhar concurso de popularidade. Ele passava o dia dando tapas na cara dos arrogantes com perguntas cruas e diretas. Ele arrancava a máscara da ignorância que eles tentavam esconder atrás de palavras bonitas. E, claro, o mundo sempre odiou quem diz a verdade. Arrastaram o cara para o tribunal com acusações tão ridículas que eram quase uma piada: corromper a juventude e impiedade. Ah, fala sério. Disseram que ele corrompia a molecada quando, na verdade, ele só estava ensinando eles a usarem o próprio cérebro e pararem de ser ovelhinhas obedientes. Chamaram ele de sem-Deus quando ele era o único que adorava o poder mais alto de todos, a verdade. Mas aqui está o clímax, o topo da autorresponsabilidade radical que você precisa tatuar na sua alma. Quando foi forçado a escolher entre a morte e a hipocrisia, Sócrates não implorou. Ele não culpou o sistema corrupto. Ele não chorou pitangas dizendo: ai, porque a vida é tão injusta comigo. Ele olhou bem nos olhos dos seus carrascos e basicamente disse: vocês podem matar o meu corpo, mas não podem me impedir de ser eu mesmo. Quando entregaram a taça de veneno para ele, ele não tremeu. Ele pegou e virou de uma vez, como se fosse um brinde à liberdade absoluta da sua alma. Ele escolheu a morte para proteger seus valores fundamentais em vez de aceitar uma vida vazia e miserável de autotraição. E aí, e você? Está bebendo o veneno da covardia todos os dias? Está ficando calado nesse escritório tóxico só para manter a sua cadeira? Está corrompendo a sua própria juventude correndo atrás de padrões falsos no Instagram enquanto perde a parra da sua identidade? Para de culpar o chefe carrasco, a economia ferrada ou o azar. Sócrates provou que, mesmo quando colocam o veneno na sua mão, você é o único que decide se vai beber como um rei ou como um escravo. Para de encenar o papel que os outros querem para você. Começa a questionar. Começa a resistir. Começa a assumir 100% da responsabilidade pela sua própria felicidade. Acorda, porque a vida não te dá um ensaio geral. A sua alma está na prateleira de liquidação da covardia? Respire fundo. Sente esse cheiro? É o cheiro de ar-condicionado viciado e o fedor sufocante da hipocrisia corporativa no seu escritório. Manhã de segunda-feira. Você está aí sentado, tomando esse resto de café ralo e intragável, encarando um chefe com um sorriso que grita lucro líquido e que não poderia se importar menos com a sua humanidade. Ele chega perto, exalando o cheiro de chiclete de hortelã e um pedido minúsculo: ei, dá uma maquiada nesses números aqui. Engana o cliente só um pouquinho. Vai dar um lucro absurdo para a empresa e um bônus gordo para o seu bolso. Todo mundo faz isso, né? E, como se houvesse um roteiro, aquele refrãozinho patético começa a tocar na sua cabeça: eu tenho contas para pagar, eu tenho hipoteca, estou fazendo isso pela minha família. Ah, mas que nobre da sua parte. Você conseguiu se transformar em uma vítima trágica das circunstâncias. Você está agindo como uma ovelhinha submissa, sendo forçada a fazer sujeira só para sobreviver. Mas deixa eu te dar um choque de realidade para você acordar: isso não é sobrevivência. Isso é uma venda barata e covarde da própria dignidade.
No meio desse pântano tóxico de arranha-céus, imagine um cara de meia-idade entrando. Barrigudo, descalço, com roupas que parecem ter saído de uma caçamba de lixo. É Sócrates. Ele não está nem aí para os seus relatórios trimestrais. Ele ignora as suas planilhas, encara a casca trêmula de ser humano que sobrou aí dentro e faz uma pergunta que faz qualquer bônus de performance parecer troco de bala. Qual é a etiqueta de preço da sua alma? Não ouse me responder com essas desculpas baratas de circunstâncias. Sócrates não liga para o seu saldo bancário. Ele se importa com o você que você tem que encarar no espelho toda bendita manhã. Você vai mesmo precificar a sua integridade pelo valor de um iPhone novo? De um fim de semana na praia? Ou só por uns meses de aluguel? Você está mesmo transformando a sua alma em uma oferta de leve 2, pague 1 na prateleira de liquidação da covardia? Cresça. No mundo da elite, nós adoramos quem tem fibra, quem vive com fogo. Mas como você quer ter fogo se precisa se esfregar até a pele arder toda noite só para tirar a imundície das mentiras que você contou para o seu chefe? Você diz que o escritório é tóxico? Errado. O escritório só é tóxico porque você aceita respirar esse ar sem reagir. Você culpa o chefe? Não. O chefe não segurou a sua mão e assinou aquela mentira por você. Foi você. Você quem segurou a caneta. Este é o momento da autorresponsabilidade radical. Você não é uma vítima do seu chefe, você é um cúmplice da sua própria fraqueza. Sócrates escolheu a morte antes de aceitar viver uma vida falsa e silenciada. E você? Você nem está sendo ameaçado com uma sentença de morte. Você só está apavorado de perder a sua zona de conforto minúscula e apertada. Para de estalar a língua. Esse som? É o som do seu caráter se estilhaçando em pedaços. Se você aceita fazer o que é errado só por um salário, então parabéns, você oficialmente se tornou uma mercadoria que pode ser comprada e vendida. E lembre-se bem disso, assim que você coloca um preço na sua alma, o mundo nunca mais vai parar de pechinchar até não sobrar nada de você além de uma casca vazia. Faça uma escolha. Seja um ser humano de verdade, com o estômago roncando de fome, mas com o queixo erguido, ou seja um fantoche bem alimentado, com um buraco onde deveria estar o seu coração. A sua alma não está à venda, a menos que você seja o cafetão dela. Para com esse teatro de vítima e assume a parra do volante. Olha, eu tô de saco cheio desse seu disco riscado de desculpas. A economia tá um lixo, o governo é uma piada, meu chefe é um pesadelo. Ah, dá um tempo. Até quando você vai interpretar o papel principal nessa sua novelinha mexicana barata e dramática? Você tá esperando o quê? Que o mundo pare tudo o que está fazendo para te aplaudir de pé pela sua própria miséria. Olha para Sócrates. Aquele homem não ficou sentado choramingando quando foi condenado à morte. Ele não foi para a rede social fazer exposer nem tentar cancelar o sistema judiciário corrupto de Atenas. Quando a morte bateu à porta com um cálice amargo de veneno, ele não tremeu, nem apontou o dedo para o destino ou para os traidores que o colocaram ali. Ele entendeu uma verdade brutal, mas poderosa. As circunstâncias podem tirar a sua vida, mas elas nunca podem tirar o seu direito de escolher como você reage. Aqui está a real, nua e crua. As suas circunstâncias são apenas uma cortina de fumaça conveniente para covardes se esconderem da responsabilidade. Você tá me dizendo que não consegue viver com integridade ou ter sucesso porque a vida não deixa? Isso é piada. Isso é autotraição disfarçada de sabedoria fajuta. Para de se transformar em um pedaço de madeira à deriva, flutuando para onde a maré te empurra, e depois reclamando que nunca chega à praia. Acorda e leva esse choque de realidade direto na cara. Você é o único segurando o volante da sua alma. Mesmo quando a tempestade está urrando, mesmo quando o veneno já está em cima da sua mesa, você ainda decide. Você vai ser um capitão desafiador ou um marujo patético de joelhos implorando por misericórdia. Não espere por ninguém para te salvar. Nesse jogo, você é o capitão, você é o oceano e você também é o seu próprio pior inimigo. Assume o volante, ou continua se afogando nessas suas desculpas baratas de quinta categoria. A escolha é sua. Quebre o vício na ilusão, o choque de realidade de Platão para a era do Instagram.
Larga a parra do celular e olha bem nos meus olhos. Sério, olha pra mim. Você está vivendo uma vida de verdade ou é só um fantasma flutuando numa caverna digital que você mesmo construiu? Se você está exausto de perseguir esses padrões ridículos de perfeição nas redes sociais, você precisa ouvir a história de um titã, tanto no corpo quanto na mente, Platão. Depois de ver seu mentor Sócrates ser executado pelo Estado, Platão não pegou uma espada para sair matando geral por vingança. Não. Ele era inteligente demais para isso. Ele era um aristocrata, um bicho bruto apelidado de Platão, que literalmente significa ombros largos. O cara era um tanque de guerra, com a força de um lutador peso pesado. Em vez de uma vingança sangrenta, ele contra-atacou construindo a academia, uma fortaleza de pensamento feita para limpar a estupidez da mente humana. E a arma mais afiada que ele deixou? A alegoria da caverna. Imagina um grupo de prisioneiros, acorrentados pelo pescoço e pelos pés numa caverna escura desde o dia em que nasceram. Eles só conseguem olhar para a parede na frente deles. Atrás deles existe uma fogueira, e pessoas carregam objetos que projetam sombras naquela parede. Para esses prisioneiros, aquelas sombras são a realidade. Elas são tudo o que existe. Agora, corta para o século XXI. Adivinha só? Essa caverna é a tela do seu smartphone. E aquelas sombras? São esses filtros fakes pra cacacete do Instagram que te deixam obcecado. Você vê uma mina com uma cintura impossível, um cara ostentando num iate que nem é dele, ou algum guru das finanças abanando um maço de dinheiro. E o que você faz? Entra em parafuso. Fica deprimido, inseguro e amargo. Parabéns. Você é aquele prisioneiro, ajoelhado e adorando sombras digitais. Você está viciado numa fotocópia barata, bugada e de baixa resolução da realidade. A mensagem de Platão é clara. O que você vê naquela tela é só uma imitação borrada e patética dos valores verdadeiros e eternos. Um corpo fada vem de suor e disciplina brutal, não de um app de edição. A felicidade real vem da paz interior, não do número de curtidas num post. Não ouse ficar aí sentado reclamando de sociedade tóxica ou algoritmos malignos. É aqui que a autorresponsabilidade radical pega pesado. Você é quem trancou as próprias correntes. Ninguém te forçou a comparar sua vida com uma foto que passou por 10 camadas de filtro. Ninguém te obrigou a acreditar que essa relevância falsa no seu feed é a verdade. Platão nos avisou que escapar da caverna é uma jornada dolorosa. A luz do sol vai queimar seus olhos. Você vai querer rastejar de volta para aquele buraco escuro e familiar porque parece seguro. Mas se você não for corajoso o suficiente para quebrar as correntes da vaidade, vai passar a vida inteira como um covarde vivendo numa alucinação. Está na hora de parar de consumir fotocópias de lixo e começar a construir algo real. Seja aquele que sai da caverna. Encare o sol da verdade, mesmo que doa pra cacacete. Pare de viver como uma sombra, porque você nasceu para ser o próprio sol. Pare de ser um mendigo de aprovação no Instagram. Ei, para esse scroll infinito por um maldito segundo. O que você está fazendo agora? Você está literalmente se torturando assistindo aos melhores momentos de outra pessoa. Eu conheço esse roteiro de cor. Você está deitado na cama, o quarto está um breu, e a luz azul do celular bate no seu rosto como um fantasma. Você vê aquela garota com a cintura tão fina que ela literalmente entortou o horizonte com Photoshop enquanto relaxa nas Maldivas. Você vê um CEO novinho ostentando a chave de um carrão e um maço de notas, com uma legenda de frase motivacional barata sobre foco e determinação. Aí você olha para o seu prato de miojo murcho, olha para o seu ventilador velho e cheio de pó. Bum! Você cai direto num buraco negro de depressão. Você começa a ver sua própria vida como um lixo completo. Parabéns, você é a minha vítima favorita. Você é, oficialmente, o prisioneiro mais patético da caverna de Platão. Você está aí, ajoelhado, adorando e sacrificando toda a sua saúde mental por sombras de pixels numa parede de Instagram, achando que isso é a verdade absoluta do universo. Você acredita mesmo que eles acordam com a pele impecável e um drink na mão toda manhã? Ou é só uma peça de teatro cuidadosamente montada para pescar a atenção de gente faminta por aprovação?
Gente exatamente como você? Deixa eu te dar um tapa na cara para você acordar. Essas sombras não são a realidade. A realidade não mora num botão de curtir ou numa contagem de seguidores. Quer saber o que é real? Real é a dor muscular de moer o corpo na academia às 5 da manhã, quando não tem ninguém por perto para tirar selfie. Real são os olhos vermelhos de quem trabalhou a noite toda. Real é a humilhação de ser rejeitado ou levar um esporro de um cliente antes de finalmente fechar aquele contrato gordo. Valores fundamentais, aquela fibra de ferro para ficar de pé na tempestade. Não existe um único filtro ou aplicativo neste planeta que consiga criar isso. A riqueza sustentável não vem de escolher o ângulo certo da foto, vem da disposição de sangrar no campo de batalha da sua própria vida. E aqui está a parte mais importante: a autorresponsabilidade radical. Para de culpar o algoritmo do Mark Zuckerberg. Para de culpar a sociedade tóxica por te fazer se sentir pequeno. O algoritmo não é o problema, você é o problema. Foi você quem entregou voluntariamente as chaves das suas emoções para um pedaço de vidro plano. Acha que sua vida é um lixo? Ótimo! Use essa dor, use essa vergonha como gasolina para se mexer, para mudar, para evoluir. Não use isso como lágrimas para regar a sua própria preguiça. No mundo dos vencedores, nós não respeitamos atores, nós só adoramos quem faz. Se você quer uma vida brilhante, vá construí-la com as suas próprias mãos. Para de dar like na existência dos outros. Larga o celular. Bovera. Joga uma água gelada no rosto e vai trabalhar. Para de viver como uma sombra trêmula numa caverna. Sai para fora e se torne o sol do seu próprio mundo. Larga essa basta de lei da atração barata e leva o tapa que você precisa para crescer. Escuta aqui. Eu vou te contar uma verdade amarga que esses gurus motivacionais de meia tigela são covardes demais para falar na sua cara, para de mentir para você mesmo. Você acha mesmo que colar umas frases inspiradoras na parede ou ficar sussurrando "eu sou milionário" todo dia de manhã vai transformar sua vida numa obra-prima por mágica? Dá um tempo. Você acredita honestamente que o universo vai jogar um saco de dinheiro na sua cama enquanto você tá aí jogado, pensando positivo? Parabéns, você acaba de ganhar a medalha de ouro nas Olimpíadas Nacionais da Ilusão. Platão não era nenhum amador. Quando ele falava sobre escapar da caverna, ele não estava vendendo um pacote de férias num resort 5 estrelas. Ele deixou um aviso: quando você der um passo em direção à luz, vai arder. Seus olhos vão queimar, você vai sentir tontura, náusea, provavelmente, vai querer rastejar de volta para aquele buraco escuro e fedorento, mas seguro. Esse é o preço salgado da liberdade. A liberdade não é para quem gosta de ninar o próprio ego frágil com mentiras doces e falsas. A liberdade exige que você seja absolutamente implacável com as suas próprias ilusões. Quer parar de ser um ferrado? Então você tem que engolir a pílula amarga e admitir que você tem sido um preguiçoso. Quer encontrar o amor? Então você tem que encarar a humilhação de perceber o quanto você tem sido egoísta. A autorresponsabilidade radical começa exatamente aqui. Para de culpar a escuridão da caverna. Começa a se culpar por estar com medinho de abrir os olhos e sentir o ardor. A verdade vai te libertar, com certeza, mas primeiro, ela vai te fazer perder a parra da cabeça de tanta amargura. Se você aguenta o tranco, continua andando. Se não, volta lá para baixo para pensar positivo no fundo da sua caverna. A escolha é sua. Só para de reclamar. Chega de teoria vazia. O choque de realidade de Aristóteles para os sonhadores. Escuta aqui, eu estou falando com todos vocês, obcecados por quadros de visualização e essa marda barata de manifestação. Até quando você vai ficar aí sentado, sonhando com um mundo perfeito? Enquanto o nosso amigo aristocrata Platão estava ocupado pintando ideias surreais nas nuvens, o seu aluno prodígio, Aristóteles, decidiu dar um tapa na cara do mundo para ele acordar com uma realidade brutal e fria. Ele não escolheu ficar numa torre de marfim fantasiando, ele meteu o pé, fundou o liceu e soltou uma bomba de verdade que ecoa até hoje: sou amigo de Platão, mas sou mais amigo da verdade. Isso aí? Isso é o ápice da autorresponsabilidade radical que está faltando na sua vida.
Aristóteles não tinha tempo para se preocupar com o mundo das ideias distante e nebuloso de Platão. Ele só se importava com uma coisa: como ser feliz e bem-sucedido aqui mesmo, nesta realidade selvagem? Para ele, a felicidade não é um presente do universo. Não é algo que você atrai ficando sentado num quarto escuro rezando. Esquece essa mentalidade de vítima esperando por um milagre. No seu livro, Ética Nicomaco, Aristóteles mandou a real: a felicidade é uma habilidade. E, como qualquer outra habilidade, você tem que suar, sangrar e ralar para dominá-la todos os benditos dias. Imagina você numa academia raiz, puxando ferro. Tá vendo aquele cara com o abdômen trincado levantando peso pesado? Ele não conseguiu aquele corpo pensando positivo. Ele conseguiu porque repetiu aquelas séries dolorosas milhares de vezes. Aristóteles chamava isso de hábito. Ele dizia: nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Se você ainda é preguiçoso, vive procrastinando e se pergunta por que sua vida está um lixo, Aristóteles riria da sua cara. O seu fracasso não é falta de sorte, é porque você passou anos dominando o hábito de fracassar. E ele não parou por aí. Ele nos equipou com um detector de merda de alta potência chamado lógica. Numa era onde gurus de rede social brotam como mato, prometendo atalhos e pílulas mágicas, o pensamento sistemático de Aristóteles é a sua arma de sobrevivência. Ele te ensina a tirar a firula, a raciocinar para não ser feito de otário por palavras bonitas. Ele te dá o mapa: se você quer o resultado C, você tem que executar a ação A e a ação B com disciplina. Sem atalhos. Sem milagres. Só lógica e execução bruta. É patético ouvir gente resmungando sobre si e circunstâncias. Aristóteles provou que o mundo funciona com leis objetivas. O seu trabalho é aprender as regras e jogar para ganhar. Você não pode mudar a direção do vento, mas você tem todo o direito de decidir como vai ajustar as suas velas. Para de culpar o destino. Aristóteles abriu mão do trono mais prestigioso da Academia de Platão para encontrar o próprio caminho. Ele assumiu a responsabilidade pela própria mente. Você é corajoso o suficiente para assumir a responsabilidade pela sua própria vida? Para de fantasiar com uma perfeição que não existe. Aprenda a se mexer. Aprenda a pensar. Comece a treinar a sua felicidade como se fosse uma máquina, começando agora mesmo. Sai da toca e vai fazer o trabalho, porque a realidade não espera por sonhadores. Para de esperar que o universo te entregue um tanquinho na cama, o manual de Aristóteles e a disciplina insana. Qual é? Olha direto para esse pneu que você está carregando aí na barriga. Eu sei exatamente o que você está pensando. Você está sonhando em acordar uma manhã, se olhar no espelho e ver um tanquinho trincado te encarando de volta, esculpido como um deus grego, né? Você realmente acha que pode simplesmente meditar, acender uns incensos e balbuciar alguma marda de lei da atração barata esperando que a gordura migre magicamente para o seu vizinho? Parabéns! Você acabou de ganhar a medalha de ouro no Campeonato Nacional de Ilusão. Escuta aqui, se Aristóteles estivesse vivo e visse você tentando manifestar um abdômen com vibrações positivas enquanto sua banda tá colada no sofá, ele não hesitaria em te dar um tapa para você acordar para a vida. Ele olharia bem nos seus olhos e cuspiria uma verdade amarga, fria e precisa até o último milímetro. A excelência não é um ato isolado, é um hábito, ponto. Olha para as praias do Rio, a gente adora aqueles corpos perfeitos, mas tem uma verdade que a multidão preguiçosa ignora: não tem mágica aqui. O sucesso não é um grande evento explosivo. É uma corrente chata, repetitiva e massacrante de ações. Você foi à academia uma vez? Ótimo, você continua gordo. Você comeu uma salada? Que bom para você, você ainda não é saudável. A armadilha onde os perdedores caem é esperar um resultado gigante por um esforço minúsculo e inconsistente. Mas Aristóteles está aqui para te ensinar o que é autorresponsabilidade radical. Ele está te dizendo que você é a soma total do que faz todo santo dia. Se você escolhe ficar jogado, comer lixo e reclamar do seu metabolismo lento, então parabéns, você dominou com sucesso a arte de ser um fracassado permanente. Esse fracasso é uma escolha.
Não culpe seus genes, e não culpe sua agenda lotada. Um tanquinho não é para quem tem desculpas, é para quem tem hábitos. Pensa na diferença entre o cara que vai à academia uma vez e o cara que vai 365 dias por ano. O cara de um dia só sente dor e decepção. Mas o cara dos 365 dias, aquele que vai quando tá caindo o mundo lá fora, quando tá com o coração partido ou quando tá tão cansado que quer desistir, esse é o cara que é dono do milagre. Mas não é mágica. É apenas disciplina levada a um nível insano. Cada gota de suor é um tapa na sua própria procrastinação. Cada vez que você recusa um pedaço de bolo, você está retomando o seu trono dos seus próprios instintos patéticos. Para de mentir para si mesmo com essa carinha de eu estou tentando. Esforço sem hábito é apenas um insulto à sua própria vontade. Você quer uma vida brilhante? Comece forjando os hábitos mais brutais. Não espere até estar afim, porque a inspiração é a coisa mais barata e passageira deste planeta. Aristóteles te mostrou o caminho. Transforme a excelência no seu oxigênio. Faça dela um ritual diário. Então, joga esse quadro de visualização no lixo, levanta, troca de roupa e sai de casa agora. Para de falar sobre o que você quer. Me mostra o que você faz todo santo dia. Esta vida não te deve um único músculo abdominal. Você tem que ir lá e arrancar isso da sua própria preguiçosa com uma disciplina selvagem. Lembra, você é o que você repete. Você quer ser um titã disciplinado ou um cara gordo com uma lista de desculpas? A escolha é sua, e o resultado também. Para de culpar o destino, dos loucos pré-socráticos ao guerreiro que conquistou o mundo. Olha, acorda pra vida e presta atenção aqui. Você acha que o trio de ferro, Sócrates, Platão e Aristóteles, simplesmente caiu do céu como santos para salvar a humanidade? Nem fadendo. Antes da luz deles bater no mundo, a história teve que aguentar os verdadeiros loucos. Eu estou falando dos rebeldes que foram corajosos o suficiente para dar um tapa na cara da multidão que vivia ajoelhada diante de estátuas. Estou falando dos pré-socráticos, caras como Tales de Mileto e Heráclito. Imagine a cena, o mundo inteiro tremendo cada vez que um trovão ecoava porque achavam que Zeus estava de mau humor. Mas Tales não. Ele olhou para a água, Heráclito olhou para o fogo. Eles se levantaram e gritaram: esqueçam esses contos de fadas que vocês usam para assustar criança. Eles jogaram fora as desculpas místicas e baratas para encontrar a Arqué, a origem do universo, dentro da própria natureza. Eles nos deram uma lição de autorresponsabilidade radical que vale ouro. Este mundo não funciona com o humor dos deuses, ele funciona com leis. E se você for macho o suficiente para usar seu cérebro e dominar essas leis, você se torna o dono do jogo. Você está mesmo esperando algum deus aparecer para pagar sua conta de luz ou salvar sua carreira que está morrendo? Para de sonhar. Quais são as leis do dinheiro? Quais são as leis do sucesso? Se você se recusa a usar a cabeça para aprender as regras do jogo como Tales fez, então o fato de a vida estar te esmagando não é azar, é porque você escolheu ser ignorante e preguiçoso. E aqui está a cartada final que vai te dar arrepios. Olha para a maior obra-prima de Aristóteles, Alexandre, o Grande. Como você acha que um moleque da Macedônia, um lugar que era considerado o fim do mundo perto de Atenas, conquistou o mundo inteiro antes dos 30 anos? Porque ele tinha Aristóteles no canto dele. Aristóteles não perdeu tempo ensinando Alexandre a brandir uma espada ou jogar uma lança. Qualquer soldado raso fazia isso. Ele ensinou Alexandre a pensar. Aristóteles instalou um sistema operacional de alta performance na cabeça daquele jovem rei. Lógica, análise estratégica e uma visão baseada na realidade que era absolutamente implacável. Com a mente armada pela filosofia, Alexandre não lutava só com os músculos, ele lutava com o intelecto de um gênio. Ele nunca culpou um exército maior ou o terreno difícil. Ele assumiu 100% da responsabilidade por cada palmo de terra que pisou e cada império que derrubou. É patético ver gente hoje em dia choramingando: ai, eu não tenho recursos, eu não tenho contatos. Olha pro Alexandre. Ele tinha um mestre fada e uma vontade de ferro. Ele não precisava de GPS, ele usou a lógica de Aristóteles para redesenhar o mapa do mundo. Enquanto isso,
Você tem a internet inteira na palma da mão e usa para ver lixo em vez de atualizar o software do seu cérebro. Aqui está a lição pro mundo real. Conhecimento que não te ajuda a conquistar a realidade é só um monte de papel velho. Filosofia não é para fazer prova, é para dominar o seu destino. Se você não consegue ser o capitão da sua própria alma, vai passar a vida como escravo de quem realmente sabe pensar. Governa. Manda essas desculpas baratas pro lixo. Começa a aprender a dirigir sua própria vida do jeito que Alexandre dirigiu seu império. O mundo não pertence aos mais fortes, pertence a quem sabe usar a barra da cabeça. Pare de usar a pobreza como escudo para a sua preguiça, a lição mortal de Alexandre, o Grande. Na boa, tira essa cara de coitado agora mesmo. Eu estou para lá de saco cheio de ouvir esse disco riscado de desculpas. Eu não tenho recursos, eu não tenho contatos, eu não nasci em berço de ouro. Escuta aqui, essa musiquinha de pobre de mim cheira a covardia. Ela está apodrecendo o seu futuro mais rápido do que qualquer crise econômica. Você está usando a falta de recursos como a desculpa perfeita para justificar porque não está fazendo parra nenhuma da vida. É piada. Você vai mesmo ficar aí sentado esperando um tio rico cair do céu ou um bilhete de loteria te salvar antes de começar a viver de verdade? Olha bem para Alexandre, o Grande, para dilatir. Você acha que ele conquistou o mundo por sorte ou contatos? Esquece. Não esqueça que Alexandre nasceu na Macedônia, um lugar que a elite arrogante de Atenas olhava de cima, como uma terra de bárbaros, um fim de mundo que não valia o tempo deles. Ele não começou com um império entregue numa bandeja de prata. O que ele tinha? Ele tinha um mestre chamado Aristóteles e uma vontade feita de parra de aço. Agora, eu sei o que você está pensando. Ah, mas ele tinha Aristóteles, aí é fácil. Sim, ele tinha um mestre FDA. Mas escuta aqui, Aristóteles podia ensinar ele a pensar, podia ensinar as leis do universo, mas Aristóteles não podia brandir a espada por ele. Aristóteles não podia marchar aqueles milhares de quilômetros pelo deserto por ele. E Aristóteles com certeza não podia ensinar ele a arriscar tudo no campo de batalha se Alexandre fosse um moleque fraco e preguiçoso que gostasse de ficar vadiando o dia todo. Um grande mentor ou uma montanha de recursos são apenas lixo se caírem nas mãos de alguém com zero ambição. Você tem a prada internet no bolso, um tesouro de conhecimento 10.000 vezes maior que Aristóteles, e está fazendo o que com isso? Vendo vídeo inútil e chorando sobre como a vida é injusta? Chegou a hora da autorresponsabilidade radical. Para de chorar que não tem contatos. Contatos não é algo que você tem, é algo que você constrói. Alexandre não saiu por aí implorando por reconhecimento, ele foi lá e tomou. Ele transformou inimigos em aliados e terras desconhecidas em seu território através de intelecto puro e coragem visceral. Ele nunca disse, eu não posso fazer isso porque não tenho ajuda suficiente. Ele se tornou o tipo de homem que todo mundo queria ajudar, ou era forçado a isso. A verdade amarga é esta: o único recurso que realmente te falta é a coragem para encarar a sua própria incompetência. Você ama fazer papel de vítima porque é fácil. Isso te dá um passe livre para fracassar sem sentir vergonha. Mas, nessa realidade selvagem, ninguém tem tempo para ter pena de quem só sabe resmungar. Se Alexandre tivesse sentado e dito, a Macedônia é pequena demais, não tenho tropas o suficiente, não tenho grana, a história nem saberia o nome dele. Ele escolheu transformar a sua vontade na sua arma mais poderosa. Então, corta o teatro das circunstâncias. Se você não tem recursos, vá construí-los. Se não tem contatos, vá conquistá-los. Levanta, atualiza o sistema operacional da sua cabeça e começa a conquistar o seu próprio mundo. A vida não te deve uma linha de chegada, você tem que pegar a espada e esculpir ela sozinho. O trono de um rei ou as correntes de um escravo, a escolha é sua. Ei, para de sonhar acordado com dominação mundial ou convencer o jogo por um maldito segundo. Você quer que o mundo se curve? Você quer as pilhas de dinheiro e o poder? Você quer ser um rei no seu setor? Ótimo! Mas me responde uma coisa, e seja honesto pelo menos uma vez na vida. Quem diabos você pensa que vai conquistar se não consegue conquistar nem a parra da sua própria cama na hora certa?
É piada, sério. Você vive falando da sua grande visão e das suas estratégias de alto nível, mas você dobra os joelhos no segundo em que aparece uma notificação do TikTok ou quando aquela preguicinha da tarde atinge o seu ego. Você tem pavor de pegar o telefone para uma ligação de vendas, mas está aí alucinando que é algum tipo de líder em potencial? Dá um tempo. Se você não consegue vencer os hábitos lixo que apodrecem a sua disciplina todo santo dia, então acredita em mim, você não tem direito nenhum de tentar conquistar ninguém. Você não é um guerreiro. Você é só um escravo em correntes de ouro chamado procrastinação, rezando para que ninguém perceba a podridão aí dentro. Para de culpar o mercado. Para de culpar a concorrência ou o seu azar. A verdade brutal é esta: a maior guerra não está acontecendo lá fora, ela está acontecendo bem aí, entre as suas orelhas. Autorresponsabilidade radical significa admitir o fato de que, se a sua vida está uma bagunça, é porque você escolheu ser escravo do seu medo em vez de ser o mestre dos seus hábitos. Ou você levanta, pega o chicote contra a sua própria preguiça e toma o trono da excelência, ou você continua de joelhos diante dos seus desejos medíocres e patéticos. O mundo não te deve um centavo de sucesso. Você tem que ir lá e arrancar isso à força, conquistando a si mesmo primeiro. Faça a sua escolha, a coroa ou as correntes. Transformando sua mente em uma arma, o trio de titãs e um legado que não é para os fracos. Escutem bem, todos vocês que estão famintos para dominar o próprio destino. Parem de tratar o que estamos discutindo como se fosse uma palestrinha de história chata para tirar nota em prova. Olhem ao redor. Tudo o que é poderoso no mundo hoje, desde a garra de ferro do estoicismo até as descobertas de ponta da ciência moderna, flui diretamente do sangue vital desses três titãs. Isso aqui não é filosofia para decoração, isso é a parra de uma arma. Sócrates não tinha tempo para autoajuda fofinha nem tapinha nas costas. Ele te entregou um espelho para que você pudesse se dar um tapa na cara e acordar com perguntas cruas e desconfortáveis. Se você não for corajoso o suficiente para encarar a sua própria covardia e estupidez, vai passar a vida inteira como uma criança mimada num corpo de adulto, se escondendo nas sombras da multidão. Depois, temos Platão. Ele te dá óculos detectores de merda para arrancar as ilusões sociais e os filtros brilhantes e fakes que mentem para você todo santo dia. É ele quem te arrasta para fora da caverna da vaidade, quer você queira ou não. E não ousem esquecer de Aristóteles. Esse homem era implacavelmente pragmático. Ele não vai deixar você apodrecer nos seus devaneios. Ele exige ação, os hábitos repetitivos e massacrantes de disciplina que geram resultados no mundo real. Ele não liga para o seu pensamento positivo ou para os seus rituais de manifestação se você não estiver fazendo o trabalho pesado. É aqui que a autorresponsabilidade radical bate pesado. Você conhece as regras do jogo agora. Você sabe como questionar, como enxergar através das mentiras e como executar. Se a sua vida ainda está uma bagunça, a culpa é 100% sua. É porque você escolheu ser um escravo da sua própria estagnação em vez de se tornar um guerreiro da mente. Para de culpar o destino. Para de culpar a sociedade. Pegue esse legado, transforme sua mente em uma arma e vá para o campo de batalha. Para de ser um intelectual de fachada, seja um guerreiro da realidade. Escuta, eu sei exatamente qual vai ser o seu próximo passo. Você acabou de ver algo incrível, está aí balançando a cabeça como se tivesse alcançado a iluminação total, e depois, vai largar o celular, colocar os pés para o alto e voltar para aquela sua vidinha estagnada como um bicho preguiça profissional. Para de mentir para você mesmo. Se você está planejando virar aquele nerd erudito que sabe falar de Sócrates ou Platão em festinhas enquanto a sua vida real continua um desastre total, cheia de planos pela metade e contas atrasadas, então você não passa de um palhaço usando uma máscara de intelectual. A filosofia não é uma joia brilhante que você coloca no cérebro para parecer descolado. É um facão afiado. É uma arma feita para dilacerar a estupidez e a preguiça da sua própria mente. Você estuda a caverna de Platão, mas ainda tem pavor de encarar a verdade? Estuda os hábitos de Aristóteles, mas continua dormindo até o meio-dia? Ah, dá um tempo. Isso não é aprendizado,
É um tapa na cara dos gigantes que literalmente morreram pela verdade. Autorresponsabilidade radical é isso. Conhecimento que não gera ação não passa de lixo mental. Acorda. Para de ficar aí sentado esperando que o universo mude as suas circunstâncias. A luz do sol lá fora pode queimar os seus olhos, e o caminho para construir hábitos vencedores pode te deixar exausto. Mas esse é o preço que você paga para não morrer como um escravo na escuridão. Sai dessa caverninha segura e falsa hoje mesmo. Pega as suas armas mentais e começa a lutar pela vida que você quer.